Você já sentiu em silêncio que carrega algo diferente dentro de si, como se Deus tivesse colocado sobre os seus ombros uma missão que nem sempre você consegue explicar? Já percebeu que, mesmo em meio a dores, doenças na família, dificuldades financeiras ou noites de angústia, existe em você uma força que não se apaga? Você já se perguntou por que certas pessoas passam pelas mesmas tempestades que você, mas desmoronam, enquanto você, mesmo ferida, continua de pé? E se eu te dissesse que isso não é acaso, que não é coincidência, e que talvez você esteja aqui agora porque o céu quis que você ouvisse esta mensagem? Esta palavra não é para todos. Ela é para quem já sofreu demais, para quem já chorou em silêncio, para quem já sentiu o peso da cruz dentro da própria casa. Se você está ouvindo isso agora, não foi por acaso. O Espírito Santo não age por coincidência. Algo maior te conduziu até aqui. E se eu te disser que o Papa Francisco revelou que apenas os escolhidos de Deus manifestam 4 dons espirituais muito específicos, dons que não aparecem em qualquer pessoa, nem são reconhecidos facilmente pelo mundo, dons que muitas vezes são confundidos com fraqueza, mas que, na verdade, são sinais claros de eleição divina. Esses dons não estão escritos de forma explícita em livros comuns. Não são ensinados abertamente, nem compreendidos por todos. São revelações espirituais reservadas àqueles que buscam proteção verdadeira, discernimento contra o mal e uma intimidade real com Deus. E é exatamente aqui que eles estão sendo revelados, com base nos ensinamentos, nas palavras e na vida daquele que foi um dos maiores líderes espirituais do nosso tempo. O Papa Francisco, primeiro Papa latino-americano, conhecido por sua humildade profunda, por sua vida simples e por sua sensibilidade espiritual, sempre alertou que Deus escolhe os seus não pela força exterior, mas pela capacidade interior de amar, resistir e permanecer fiéis quando tudo parece perdido. Ele próprio testemunhou, ao longo de sua vida sacerdotal, encontros com pessoas simples, doentes, abandonadas e espiritualmente feridas, que carregavam dons invisíveis, mas poderosíssimos. Há um episódio pouco comentado, vivido por ele, que arrepia até hoje quem o conhece profundamente. Durante um encontro pastoral, uma mulher se aproximou chorando, dizendo que sentia uma presença pesada em sua casa, que sua família estava adoecendo e que nada parecia prosperar. O Papa a ouviu em silêncio e, depois de alguns minutos, disse algo que causou temor, mas também consolo. Deus permite certas dores apenas àqueles que ele confia dons grandes demais para serem desperdiçados. Naquele momento, ele revelou que pessoas assim carregam sinais claros de eleição, mas também são mais atacadas espiritualmente. Ignorar isso pode trazer consequências. Reconhecer esses dons, ao contrário, pode ser o começo de uma proteção espiritual profunda, de cura e até de restauração financeira. Hoje, você não vai apenas descobrir quais são esses 4 dons. Você vai entender por que eles atraem tanto a ação de Deus e também porque, sem discernimento, podem atrair ataques espirituais silenciosos. E mais, a última revelação é a mais impactante de todas, porque ela explica de forma clara e dolorosamente verdadeira porque muitos escolhidos sofrem tanto dentro da própria família e como isso pode ser transformado em bênção. Se algo dentro de você já começou a se mexer, escreva nos comentários apenas uma palavra: eu sinto. Isso não é para mim. É um ato espiritual, um sinal de que você está aberta a compreender o que Deus quer te mostrar hoje. E se você acredita que os ensinamentos do Papa Francisco continuam vivos e protegendo almas mesmo depois de sua partida, se inscreva agora, porque perder uma mensagem como essa pode significar continuar lutando sem entender por quê. E o inimigo age justamente no desconhecimento. Permaneça comigo.
Porque o que o Papa Francisco ensinava sobre esses dons explica dores que você carrega há anos. E talvez seja exatamente isso que o céu quer curar hoje. O Papa Francisco costumava dizer que Deus não escolhe os seus pelo brilho exterior, mas pela capacidade de carregar peso espiritual sem perder a ternura do coração. Em diversas ocasiões, ele alertou que existem almas que, desde cedo, são marcadas por uma sensibilidade espiritual incomum. Pessoas que percebem o sofrimento alheio com mais intensidade, que sentem o clima espiritual dos ambientes e que, mesmo sem compreender totalmente, carregam uma inquietação interior que não as deixa viver uma fé superficial. Ao longo de seu pontificado, Francisco testemunhou algo que poucos líderes espirituais ousaram dizer com tanta clareza: há dons espirituais que não são pedidos, nem aprendidos, nem conquistados. Eles são dados. E quando Deus os concede, Ele também permite provas maiores, porque esses dons atraem tanto a graça quanto a oposição do mal. Por isso, muitas pessoas escolhidas vivem uma vida marcada por lutas constantes, problemas repetitivos na família, enfermidades que parecem não ter explicação lógica ou bloqueios financeiros que surgem mesmo quando tudo parecia caminhar bem. O Papa não tratava isso como superstição, nem como misticismo vazio. Pelo contrário, ele sempre fundamentava esse discernimento na vida concreta das pessoas e na tradição viva da Igreja. Em encontros privados com sacerdotes e leigos, ele relatava que conheceu homens e mulheres simples que nunca subiram a um altar, mas que sustentavam espiritualmente famílias inteiras com sua oração silenciosa. Pessoas que choravam sozinhas, mas que eram verdadeiros escudos espirituais dentro de suas casas. Há um testemunho marcante, conhecido por quem conviveu de perto com ele. Um fiel o procurou desesperado, dizendo que sentia um cansaço profundo da alma, como se estivesse sempre lutando contra algo invisível. Nada dava certo por muito tempo. Doenças surgiam sem aviso, conflitos familiares se repetiam e a paz parecia sempre distante. O Papa o ouviu atentamente e disse algo que mudou completamente a compreensão daquele homem sobre sua própria vida. O inimigo não desperdiça energia com quem não representa ameaça. Se a luta é grande, é porque o dom também é. Essas palavras revelam um princípio espiritual antigo, presente nas Escrituras e na vida dos santos. Jesus já advertia que o servo fiel não é poupado da prova, mas fortalecido nela. E o Papa Francisco retomava esse ensinamento para lembrar que muitos dos que sofrem hoje não estão abandonados por Deus, mas sendo moldados por Ele. Você já se sentiu assim? Como se sua vida fosse uma sequência de batalhas internas e externas, enquanto outros parecem viver com mais leveza? Já se perguntou por que certas dores insistem em voltar? Mesmo quando você reza, confia e tenta fazer o bem? Talvez você tenha começado a pensar que algo está errado com você. Talvez já tenha se perguntado se sua fé é fraca, se Deus não está ouvindo suas orações, ou se você está pagando por algo do passado. Mas o Papa Francisco ensinava que essa é uma armadilha perigosa. O maior erro de um escolhido é acreditar que sua dor é sinal de rejeição, quando na verdade pode ser sinal de missão. Ele também alertava que muitos dons espirituais permanecem adormecidos porque a pessoa não os reconhece, e aquilo que não é reconhecido não pode ser protegido. Por isso, tantos escolhidos vivem vulneráveis, espiritualmente expostos, sem compreender por que absorvem o sofrimento dos outros, porque sentem angústias que não são apenas suas, ou porque carregam uma responsabilidade emocional tão grande dentro da própria família. Na Bíblia, vemos que Deus sempre revelou seus segredos aos que tinham um coração humilde e atento. A vós é dado conhecer os mistérios do reino, disse Jesus aos que permaneciam com ele.
O Papa Francisco retomava esse versículo para lembrar que nem todos estão prontos para ouvir certas verdades, porque elas exigem maturidade espiritual e disposição para a conversão interior. E aqui está o ponto que talvez toque diretamente a sua vida. Esses dons não se manifestam como poder visível, mas como sensibilidade, compaixão, resistência silenciosa e uma fé que permanece mesmo quando tudo parece desabar. São dons que muitas vezes machucam antes de curar. E exatamente por isso são ignorados, desprezados ou até combatidos dentro da própria família. Quantas vezes você já sentiu que dá mais do que recebe? Que sustenta espiritualmente pessoas que nem percebem isso? Que carrega preocupações que não deveriam ser só suas? Essas perguntas não são por acaso. Elas apontam para algo mais profundo que precisa ser revelado com cuidado, verdade e discernimento. Agora, à medida que nos aproximamos da revelação, é importante que você entenda: reconhecer esses dons não é motivo de orgulho, mas de responsabilidade espiritual, porque cada dom exige vigilância, oração e direção correta. Ignorá-los pode gerar sofrimento desnecessário. Compreendê-los pode transformar completamente sua relação com Deus, com sua família e consigo mesma. É por isso que, a partir daqui, precisamos avançar com atenção. Porque os 4 dons que o Papa Francisco revelou não apenas explicam muitas dores da sua vida, mas também indicam caminhos claros de proteção, fortalecimento e cura espiritual. E alguns deles são tão sutis que passam despercebidos por anos, até que o desgaste se torna grande demais para ser ignorado. Respire fundo e permaneça. O que será revelado a seguir não é comum, não é leve e não é para qualquer um. Mas se você chegou até aqui, talvez seja porque já carrega esses dons, mesmo sem nunca terem te explicado isso. Chegamos agora ao ponto mais delicado e profundo desta mensagem. Aquilo que o Papa Francisco tratava com extremo cuidado, porque sabia que nem todos estavam preparados para ouvir. Antes de revelar, permita-se um instante de silêncio interior. Pergunte a si mesma com sinceridade: você está pronta para reconhecer dons que podem explicar dores que você carrega há anos? Porque uma vez que você compreende isso, não há como voltar atrás. Sua fé amadurece, mas sua responsabilidade espiritual também. O Papa Francisco dizia que os escolhidos quase nunca se reconhecem como tais. Eles apenas sentem mais, sofrem mais, amam mais. E exatamente por isso carregam dons que não são visíveis aos olhos do mundo. O primeiro dom revelado é o dom da sensibilidade espiritual profunda. Este dom se manifesta em pessoas que percebem mudanças de ambiente sem que nada seja dito. Entram em um lugar e sentem peso, angústia ou paz, sem explicação racional. O Papa Francisco ensinava que isso não é imaginação, nem fraqueza emocional. É uma forma de discernimento silencioso. Ele dizia que Deus permite que alguns sintam o que outros não sentem, porque essas almas funcionam como sentinelas espirituais. Mas esse dom tem um preço. Quem o carrega costuma absorver dores que não são suas, adoecer sem causa aparente e se sentir cansada mesmo sem esforço físico. Quantas vezes você já se sentiu esgotada depois de conversar com alguém? Quantas vezes sentiu uma tristeza que não vinha de você? O Papa alertava que quando esse dom não é protegido pela oração correta, a pessoa se torna vulnerável. Por isso, ele insistia na oração diária e no recolhimento interior. Quem sente demais precisa se proteger mais, dizia ele. A Escritura confirma isso quando afirma que o Espírito revela o que está oculto. Este dom exige vigilância, porque ignorá-lo abre brechas espirituais. O segundo dom é ainda mais incompreendido: o dom da perseverança silenciosa na dor. O Papa Francisco ensinava que os escolhidos raramente têm uma vida fácil.
Pelo contrário, são aqueles que caem e se levantam sem aplausos. Pessoas que continuam rezando, mesmo quando não veem respostas imediatas. Este dom se manifesta quando tudo parece desabar, e ainda assim, você não perde a fé. Você chora, mas não blasfema. Você sofre, mas não abandona Deus. Francisco testemunhou inúmeras vezes que essas pessoas sustentam espiritualmente suas famílias sem saber. São como colunas invisíveis, e o inimigo sabe disso. Por isso, tenta cansá-las, desanimá-las, fazê-las acreditar que Deus se esqueceu delas. A Bíblia mostra que os verdadeiros servos foram provados no silêncio. Jó, Maria aos pés da cruz, tantos outros. Se você sente que carrega a dor da família, se sente responsável por todos, este dom pode estar ativo em você, mas ele precisa ser fortalecido com entrega consciente, não com culpa. O terceiro dom é o dom da intercessão natural, mesmo sem perceber. O Papa Francisco dizia que existem pessoas que, quando rezam, algo se move. Não porque usam palavras bonitas, mas porque carregam compaixão verdadeira. São aquelas que lembram dos outros antes de lembrar de si, que rezam pelos filhos, pelo marido, pelos netos, pelos doentes, pelos endividados, até pelos que as feriram. Esse dom faz com que você seja alvo de batalhas maiores, porque sua oração incomoda o mal. Francisco relatou que conheceu mulheres simples que nunca subiram a um altar, mas cujas orações sustentavam comunidades inteiras. Ele alertava que esse dom exige disciplina espiritual. Rezar sem se proteger pode gerar desgaste, insônia, ansiedade. Por isso, ele recomendava sempre entregar as intenções a Deus e nunca carregar sozinha o peso do mundo. A palavra diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você sente vontade de rezar, mesmo cansada, mesmo ferida, isso não é acaso. O quarto dom é o mais difícil de aceitar e por isso o mais doloroso. O dom de ser sinal de Deus, mesmo sendo rejeitada. O Papa Francisco ensinava que muitos escolhidos são incompreendidos dentro da própria família. São criticados, diminuídos, chamados de exagerados na fé. Isso acontece porque a luz incomoda quem prefere permanecer na sombra. Este dom faz com que sua vida seja um testemunho vivo, mesmo quando você não diz nada. Francisco dizia que este é o dom que mais machuca, mas também o que mais gera frutos eternos. Jesus foi rejeitado pelos seus, os profetas também. Se você sente que nunca é totalmente compreendida, que sua fé é questionada, isso não é fracasso espiritual. Pode ser confirmação de eleição, mas este dom exige humildade e silêncio orante, não confronto constante. Agora, pare um instante e reflita. Quantos desses dons você reconheceu em si? 1, 2, talvez todos. Isso não é motivo de medo, mas de atenção, porque dons não protegidos se tornam fonte de sofrimento. Dons compreendidos se transformam em instrumento de cura, proteção espiritual e até restauração dentro do lar. O Papa Francisco ensinava que Deus revela primeiro, para depois ensinar o caminho. E é exatamente isso que precisamos fazer agora. Porque saber que você carrega dons não basta. É preciso aprender a usá-los sem se ferir, sem adoecer, sem se perder. Agora você compreende algo que talvez nunca tenha conseguido colocar em palavras. As dores que você carrega, o cansaço da alma, as batalhas silenciosas dentro da sua casa, tudo isso não surgiu do nada. O Papa Francisco ensinava que Deus jamais permite um peso sem antes conceder a graça necessária para sustentá-lo. O problema é que muitos escolhidos caminham sem entender quem são espiritualmente e acabam vivendo como se estivessem sozinhos nessa luta. Você agora sabe quais são os dons. Sabe por que sente mais, por que suporta mais, por que ora mesmo quando tudo em você quer desistir.
e também entende quais erros costumam bloquear a ação de Deus na vida dos escolhidos. Um dos maiores é tentar carregar tudo sozinha. Outro é confundir missão com culpa. O Papa Francisco alertava que Deus não pede sacrifícios que destroem, mas entregas que libertam. O ensinamento final que ele deixava sobre isso era claro e profundamente pastoral. O dom só se transforma em bênção quando é entregue conscientemente a Deus. Enquanto você tenta controlar tudo, proteger todos, resolver tudo com suas próprias forças, o peso aumenta. Quando você entrega, o céu age. É por isso que tantos escolhidos vivem exaustos, não porque rezam demais, mas porque entregam de menos. O Papa Francisco ensinava um gesto simples, mas poderoso. Ele dizia que, ao final do dia, o escolhido deve colocar diante de Deus não apenas seus pedidos, mas também seus dons. Dizer em oração: Senhor, o que recebi de ti, devolvo a ti. Usa como quiseres, mas não permitas que eu me perca no caminho. Esse ato muda tudo, porque transforma o dom em instrumento e não em fardo. Quando você faz isso, algo começa a se reorganizar. A paz retorna aos poucos. O medo perde força, as dores deixam de dominar. Não significa que as lutas desaparecem, mas você não caminha mais sozinha nelas. A Bíblia nos lembra que o jugo do Senhor é suave quando caminhamos com Ele, não quando tentamos carregar sozinhos o que nunca foi nosso. O Papa Francisco testemunhou que muitos que fizeram esse movimento interior começaram a perceber mudanças concretas, relações familiares menos pesadas, decisões mais claras, até situações financeiras começaram a se alinhar, porque a vida espiritual influencia todas as áreas. Quando o coração encontra ordem, o resto começa a seguir. Agora você tem uma escolha diante de si. Continuar vivendo como antes, tentando resistir sozinha, ou assumir conscientemente quem você é espiritualmente e permitir que Deus conduza seus dons. Esse é o verdadeiro ponto de transformação. Não é sobre fazer mais, é sobre entregar melhor. Se você sente que algo dentro de você começou a se mover ao longo desta mensagem, isso não é emoção passageira. É consciência espiritual despertando. E ela pede uma resposta, uma atitude concreta, um passo simples, mas decidido. E é exatamente isso que precisamos fazer agora, porque conhecimento sem ação se perde, e aquilo que Deus revela, Ele espera que seja vivido. Se esta mensagem chegou até você hoje, não foi por acaso. O Papa Francisco ensinava que Deus fala de muitas formas, e uma delas é colocando no nosso caminho palavras que despertam aquilo que estava adormecido. Mas ele também alertava: muitas graças se perdem porque a pessoa escuta, sente e depois se afasta. Ao se inscrever neste canal, você não está apenas seguindo mais um conteúdo. Você está escolhendo permanecer em um caminho de discernimento, proteção espiritual e amadurecimento da fé. O Papa Francisco dizia que quem caminha sozinho se cansa mais rápido, mas quem caminha acompanhado pela palavra e pelo ensinamento da Igreja se mantém firme, mesmo nas tempestades. Pense com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que precisava ouvir algo assim antes? Quantas vezes buscou respostas para dores que ninguém parecia entender? Se você sair agora, talvez continue carregando dúvidas que poderiam ser esclarecidas, pesos que poderiam ser entregues e dons que poderiam ser protegidos. Agora que você já reconheceu os dons que carrega e entendeu o peso espiritual que eles trazem, eu quero te lançar um desafio. Mas preste atenção. Este não é um desafio para curiosos, nem para quem ouve e esquece. O Papa Francisco ensinava que somente quem tem coragem de agir transforma a revelação em graça, e muitos não estão prontos para isso. Este desafio é para quem sente que chegou ao limite, para quem já carregou demais sozinha, para quem deseja proteger seus dons e sua família. É um chamado direto. E se você está ouvindo isso agora, é porque Deus confia que você pode dar esse passo.
Durante 7 dias seguidos, você fará algo simples, mas profundamente poderoso. Todos os dias, em um horário tranquilo, você vai se recolher por alguns minutos e fazer 3 coisas, na ordem certa. Primeiro, você vai oferecer a Deus seus dons, dizendo em voz baixa ou no coração: Senhor, tudo o que colocaste em mim, eu devolvo a ti. Usa-me sem me ferir. Guarda-me do mal e protege minha casa. Segundo, você vai rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria com plena atenção, sem pressa, entregando especialmente sua família, sua saúde e suas preocupações financeiras. Terceiro, você vai encerrar dizendo: em tuas mãos coloco o que não posso carregar. O Papa Francisco ensinava que a repetição fiel cria proteção espiritual. Não é a quantidade de palavras, mas a constância do coração. Este gesto diário começa a fechar brechas invisíveis que drenam sua força. Pessoas que fizeram algo semelhante testemunharam noites mais tranquilas, menos conflitos no lar e uma paz interior que não sentiam há anos. Se você aceitar esse desafio e for fiel por esses 7 dias, espere mudanças, talvez não barulhentas, mas reais. Um alívio no peito, decisões mais claras, situações que começam a se resolver sem explicação lógica. O Papa Francisco dizia que quando o escolhido para de resistir sozinho e começa a entregar, Deus age no silêncio. Agora, eu preciso que você assuma um compromisso, não apenas consigo mesma, mas espiritualmente. Se você aceita este desafio, escreva nos comentários: eu aceito cuidar dos dons que Deus me deu. Isso não é exposição, é um selo de decisão, um sinal visível de algo invisível que começou a se mover. Não adie. O cansaço quer que você deixe para depois. O medo quer que você ignore, mas a graça age no agora. Comece hoje, mesmo que seja tarde, mesmo que esteja cansada. É no limite que Deus encontra espaço para agir. E se você conhece alguém que carrega dores silenciosas, que vive cansada, que sustenta a família com a própria fé, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Criar essa corrente de oração e consciência espiritual fortalece não só você, mas muitos lares que estão à beira do esgotamento. Este é o momento de agir. Os dons foram revelados. Agora, eles precisam ser protegidos. Agora, antes de finalizar, quero convidar você a permanecer alguns minutos em silêncio, com os olhos fechados e o coração aberto. Se você ainda não fez, respire profundamente, sinta a presença de Deus ao seu redor e permita que a paz que Ele oferece inunde seu ser. Aqui, neste momento, é quando você entrega a Ele tudo o que precisa ser transformado. A cura, a proteção, a libertação. Tudo o que você recebeu nesta mensagem, agora é hora de confiar, de descansar em sua providência. Repita comigo, com fé e confiança: Senhor, entrego minha vida financeira, minha saúde e minha família em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo me guie, me proteja e me fortaleça. Que todo mal seja afastado e que a Tua luz me envolva. Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não compreendo. Com humildade, coloco meus dons em Tuas mãos, para que sejam usados conforme a Tua vontade. Amém. Agora, ao respirar fundo novamente, sinta o peso da preocupação se dissipando. Sinta como se estivesse sendo envolvida por uma força invisível que vem diretamente do alto, restaurando a paz e a confiança que você tanto precisa. Se você está disposta a receber ainda mais de Deus, tenho uma oração poderosa para você. Esta oração, que é capaz de quebrar barreiras espirituais profundas, será um escudo para você, para a sua casa e para os seus. Repita comigo, se sentir no coração: Senhor Jesus, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu te peço, com toda a minha fé, que me envolvas com o Teu sangue precioso e me protejas de todo mal.
Que a minha casa seja um lugar de paz, que a minha família seja guardada pela tua graça. Senhor, cura as feridas do meu coração e da minha alma e faz com que todos os meus dons sejam utilizados para a tua glória. Eu te agradeço, Senhor, por me escolher e me dar forças para vencer. Amém. Agora fique alguns segundos em silêncio, sentindo o poder dessa oração, sentindo a segurança que vem de Deus. E se você puder, faça esse momento todos os dias, ao acordar ou antes de dormir. Quanto mais você se entregar a Ele, mais Ele agirá em sua vida.